Bom? É isso aí, cara. Deixa eu colocar você em evidência aqui. Pronto. José, muito prazer te conhecer. A gente não conversou antes, né? Mas estou ansioso aí para ver a sua apresentação. Confesso para ti que nunca usei o Verrazano. Como que se pronuncia? É assim mesmo? Exato. Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente falou português, né? Então vai arrasando, cara. É Pelo- italiano esse nome, não é? Exato, Você exato, sabe como é que fala a exatamente. pronúncia dele em italiano? Verrazzano, se eu não me engano, Verrazzano. Meu, Muito embola difícil. tudo os dois R's, aí já era. Aí deu ruim de vez. A gente prefere igual o Kubernetes, a gente fala Kubernetes, mas Kubernetes. É literalmente já uma outra pronúncia, né? Mas a Mas gente fala aqui o português. Kubernetes virou Kubernetes. Não tem jeito, cara, não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho um amigo que fala, pô, mas a gente não fala Kubernetes, é Kubernetes. Eu falo, pô, cara, a gente tá no Brasil aqui, né, cara? Mas vamos lá, né? Boa, muito bom. Boa apresentação, Beleza. José. Pô, obrigado, hein? Prazer aí. Vou compartilhar minha tela aqui. Então só confirmem se estão conseguindo visualizar. Espera aí que tá carregando. Então, fechado, fechado. Tô conseguindo ver aí, né? Beleza. Pô, caraca, tem uma galera aqui, viu? Tá maluco. Que sensacional, sensacional. Pô, primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando para a comunidade. Eu sempre gosto de falar para as pessoas e compartilhar um pouquinho de conhecimento também. E vamos aqui que vai ser algo divertido hoje. Eu trouxe um tema que talvez muitas pessoas não escutaram falar ainda, que é o Verrazano. Tá? Então vou falar aqui um pouco português, aqui Verrazano mesmo. E executando aplicações tanto multi-cloud como também em ambientes híbridos, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco de conceito sobre modernização de aplicações, conceito do Verrazano, e além disso, também eu trouxe uma demonstração ali no final, ali, eu vou deixar um tempo ali para a gente fazer uma demo ali, que eu gosto bastante de hands-on, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona na prática, o que que tem na stack e suite do Verrazano também. Beleza? E aí fica à vontade para perguntar, mandar dúvida, depois eu posso responder também, beleza? Então bora lá, eu faço parte de um time chamado Paygo, que é Pay as You Go aqui dentro da Oracle, que é um dos modelos de contratações aqui dentro da Oracle Cloud em si. É, e tem vários times aqui, né? Então eu tô focado nessa parte de DevOps, principalmente como Cloud Solution Engineer aqui na Oracle. No início do mês eu faço 9 meses de Oracle, tá parecendo uns 9 anos já. Tanto de gente que tem aqui, tanto de tecnologia. Já participei de algumas comunidades e ajudando vários clientes aqui também. E tenho 24 anos, é, sou formado em SI, estou finalizando uma pós aqui de arquitetura e projetos cloud computing. Trabalho com tecnologia e com cloud desde 2016. Eu comecei lá como estagiário, analista de suporte. Na época era até para uma consultoria que fazia suporte para Google Workspace, que agora é Google Workspace, mas lá na época era Google Apps for Work, que é o G Suite do Google, né, o Google Workspace. E depois eu fui para o time de projetos de cloud, ali com o time de desenvolvimento e o time de infra, beleza? Atualmente eu trabalho muito forte na parte Cloud Native, Multicloud, Kubernetes, Terraform, Docker, DevOps e afins. Eu realmente não comecei com Oracle, então tem algumas certificações aqui de Google, né? Eu acabei começando com o Google lá atrás, com o Google Cloud, e de agora recente trabalhando com a parte de Oracle aqui. Então, eu gosto bastante de falar sobre DevOps e Cloud Native, porém eu já me aventurei aí em vários temas, seja voltado para a parte de Data, Machine Learning, AI e etc. Beleza? Tem certificações de Kubernetes também, que é uma tecnologia que cara, eu gosto bastante de trabalhar e falar também, e Terraform, beleza? Então aqui fica o meu contato, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, direto ali eu respondo a galera e tento ajudar de alguma forma, seja no Telegram, em alguma comunidade, ou com algum outro tema, beleza? Então, bora lá. O que que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe algo bem resumido, tá? Só para vocês
entenderem um pouquinho do que eu vou falar aqui, né, para dar um pouquinho de embasamento, tá? Então, aqui eu trouxe alguns necessidades de negócio, tá? Então, alguns clientes que vêm falar sobre modernização de aplicações, eles vêm com algumas dessas necessidades aqui. Então, agilidade no negócio, a parte de modernização da aplicação, a parte de potabilidade das aplicações, principalmente quando falamos de containers e microserviços, toda a parte de automação, escalabilidade, TCO e segurança. Tá? Esses são os principais temas, né? Necessidade de negócio quando o cliente vem falar sobre a parte de modernização de aplicações, tá? Principalmente na adoção e seja impulsionar a modernização de aplicação ou até impulsionar o tema muito importante que até na última apresentação ele comentou sobre o landscape da Cloud Native, é algo que vai drivar principalmente essa apresentação, porque o Verrazano ele tem de fato uma suite, uma stack de ferramentas que são open source e que fazem parte do landscape aqui da CNCF. Então, é algo que eu sempre olho, toda vez que eu olho isso aqui, tem milhares de tecnologias novas, né? Então, sempre está sendo atualizado aqui esse landscape, então tem muita tecnologia nova, seja voltada à parte de networking, runtime, orchestration, segurança, e etc. Tá? Então, sempre fiquem atentos aqui, principalmente tecnologias. Eu gosto de, olha, sair da minha zona de conforto, né? Então, sempre fico olhando aqui para ver ferramentas novas e implementar e testar também essas ferramentas, beleza? E só para trazer, né, alguns problemas que, de fato, os clientes têm, e não só as empresas, como várias organizações, né, de fato, têm na modernização de aplicações, né? Então, é um dos tópicos que realmente traz referente à modernização de aplicação é a parte de complexibilidade. Então, toda a parte de uma stack de tecnologia. Muitas vezes, as empresas, elas trazem várias tecnologias porém só para fazer número. No final do dia tem uma, duas, três ou quatro que fazem a mesma coisa, mas no final do dia acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, tá? Da mesma forma, a parte de problemas de portabilidade, então aqui envolve principalmente temas de multi-cloud, ambientes híbridos, você tem uma aplicação rodando lá na AWS ou no Google, trazer isso para Oracle, ou rodando on-premise, trazer isso aqui para Oracle, por exemplo, beleza? Da mesma forma, parte de ambientes híbridos, multi-cloud, lacunas, né, gaps de segurança. E eu acho que um dos principais aqui que eu reforço bastante é a parte de lock-in, né? Então, o vendor lock-in muitas vezes acaba prendendo os clientes, seja na Cloud X, Y, Z, mas a ideia é principalmente ter esse foco focado na parte de open source e utilizando ferramentas que já tenham projetos ali da comunidade que você possa utilizar tanto serviços nativos, né, Cloud Native, e aqui também dentro da Oracle tem alguns serviços que já utilizam projetos de código aberto, como o nosso OKE, o nosso Oracle Functions, então tem vários serviços que também utilizam ajudam nesse sentido também, beleza? Então aqui era para trazer um pouquinho de base relacionada a essa parte de problemas que vocês podem ter e as empresas têm quando falamos do tópico de modernização de aplicações, tá? E com isso, eu entro na parte aqui do que seria os pré-requisitos e o mundo ideal, né? Então, o mundo ideal, quando falamos dessa parte de modernização de aplicações, é você ter, de fato, isso aqui disponível em vários ambientes, seja no on-premise, em cloud ou um ambiente híbrido. Isso aqui eu estou falando do mundo ideal, que seria o espetacular ter. Aí falando um pouquinho aqui da parte de sistema operacional. Então, tem um sistema operacional robusto, a parte de virtualização, automation management, por exemplo. Um outro tópico que é muito, muito importante é a parte de runtime. Então, quando falamos de runtime, é principalmente essa parte de runtime de containers, toda a parte de orquestração dessas aplicações, né, desses microserviços ou containers, também toda a parte de storage e network são fundamentais ali quando falamos de um container runtime, beleza? E o cenário final, que seria sensacional, teríamos ali um gerenciamento dessas aplicações, então, desde o momento
que ele tem um ALM, né, que é um ciclo de vida da aplicação, do início ao fim, aí falando da parte de traffic, de login, monitoring, a parte de segurança. Então, esse seria o mundo ideal. Resumindo aqui, quando falamos de um ambiente onde você precisa resolver todos aqueles problemas que eu comentei no último slide, né? Então, esse aqui seria o mundo ideal, tá? E o que nesse mundo ideal teria que ter, né? Teria que ser simples de adoção, totalmente integrado, ter um ambiente híbrido e multi-cloud, poder ter uma consistência desses ambientes, ser fácil de gerenciamento de todos esses ambientes. Quando falamos de ambientes, eu posso ter no on-premise, posso ter em cloud, posso ter um ambiente híbrido ou um ambiente multi-cloud que eu montei uma demo nesse sentido também. E sem um vendor lock-in, né? Sem estar preso naquele lugar específico, por exemplo. Beleza? Então, o que que a Oracle fez, né? Da mesma forma que eu sou meio doido, às vezes, para participar de certificações beta ou algo nesse sentido, a Oracle foi lá e falou assim: olha, vamos construir uma stack, uma suite de aplicações que possam atender todos esses requisitos quando falamos de modernização de aplicação, tá? Que aí vem atender, seja no ambiente on-prem, um ambiente em cloud ou um ambiente híbrido. Aí falando aqui da parte de Operation System aqui, de sistema operacional, a parte do Oracle Linux, então já vem com o Oracle Linux e o Oracle Linux Automation Manager, então já vem com o sistema operacional robusto para aguentar é, toda a parte do sistema operacional, tá? E aí, quando falamos de runtime, a Oracle foi lá e montou uma estrutura chamada OCNE, que é Oracle Cloud Native Environment, que é basicamente o gerenciamento unificado, que aí entra toda a parte de Kubernetes, toda a parte de Lifecycle e API, toda a parte de runtimes, toda a parte de storage e network, né? Então, aqui nós já temos uma base sensacional para rodar aplicações. E aí, o que falta nesse tópico principal? É o gerenciamento de tudo isso, né? Porque sabemos que é difícil você gerenciar vários e vários ambientes. E aí veio o Verrazano. O Verrazano vem com essa ideia, de fato, de ser um gerenciador de clusters, tanto single cluster como multi-cluster, por exemplo. Toda a parte de observability já integrada dentro dele. Toda a parte de ALM, que é o ciclo de vida da aplicação do início ao fim. Toda a parte de segurança e, além disso, suportar, seja aplicações microserviços, aplicações mais tradicionais, ou aplicações como Java, Microservice Framework, por exemplo. Tá? Então, esse aqui foi a ideia da Oracle, né? Construindo essa estrutura aqui, que seria o mundo ideal de um lado, e do outro lado aqui foi o que a Oracle construiu aqui, voltado para a parte do Verrazano. Beleza? Então, esse aqui seriam os requisitos e a estrutura que a Oracle montou aqui do outro lado, tá? E aí que eu vou explicar aqui para vocês, né? Aí quando nasceu o Verrazano de fato, né? E o Verrazano, ele é uma ferramenta, uma plataforma de containers, tá? De gerenciamento, tanto para a parte de workloads, implementação, atualização, seja a parte de microserviços e aplicações tradicionais. Então, ele faz todo esse gerenciamento. E o interessante é que ele é uma ferramenta totalmente open source, tá? Então, aqui vocês podem ver que temos várias e várias ferramentas que vocês talvez tenham já visto, ou já tenham visto no Landscape, ou tem na empresa de vocês. Então, desde o momento na parte de um cluster management com o Rancher, a parte de traffic route com Issue, a parte do AM, Open Application Model aqui, toda a parte de runtime, GitOps com Argo CD. Então, já tem toda essa parte de integração aqui. E o interessante é que ele faz o gerenciamento de clusters, tanto em cloud privada, pública, multi-cloud, on-premise, em vários ambientes específicos, tá? Então, aqui o interessante é que ele utiliza, de fato, todo o landscape da CNCF e vocês podem colocar para rodar um ambiente com Verrazano, por exemplo. Beleza? Ainda mais para vocês terem uma ideia aqui do que é o Verrazano, do que ele faz, né? Então, ele faz gerenciamento ali de containers, seja no ambiente híbrido, em cloud, multi-cloud ou no ambiente on-premise. Beleza? E aqui, eu trouxe só um complemento, né? Então, o Kubernetes sozinho ele não faz tudo,
tá? Então, esse é um ponto principal. Você precisa configurar, precisa ajustar, precisa fazer vários ajustes, né? E a ideia do Verrazano é ter do início ao fim, tá? Então, desde o momento que você está gerenciando vários ambientes, fazendo a parte de ALM, falando aqui da parte de DevOps, habilitando a parte de DevOps em si dentro de uma empresa, e utilizando a tecnologia como habilitador, tá? Toda a parte de observability, toda a parte de gerenciamento e toda a parte de segurança, tá? Então, o Verrazano é do início ao fim. Então, ele faz desde o momento que você está gerenciando vários ambientes até o final aqui, voltado muito mais para a parte de segurança. Beleza? Então, aqui eu só trouxe uma figura completa para vocês visualizarem aqui, que é a parte das aplicações de CNCF, tá? Então, aqui eu coloquei as principais. Então, aqui a gente pode elencar, por exemplo, a parte de monitor com Grafana, a parte de Prometheus, o Prometheus, toda a parte de OpenSearch aqui também, a parte de issue, toda a parte de Kiali aqui, tá? Voltada para mais um front-end barra uma console da parte do issue, toda a parte do Argo CD, Veleiro, Rancher, tá? Então aqui é toda a stack que envolve a parte do Verrazano, e aqui em cima, o que ele gerencia, né? Então, seja aplicações Java, seja aplicações tradicionais, como a WebLogic, por exemplo, ou qualquer outro microserviço que tem aqui do outro lado também, beleza? E aqui é onde ele roda e faz o gerenciamento dessa infraestrutura, beleza? Aqui era mais para vocês terem essa ideia, tá? E aqui eu só elenquei aqui os principais, né? Então só coloquei aqui de modo mais detalhado, tá? Essa parte. Mas aqui é principalmente a parte de centralização. Eu vou dar um exemplo aqui de como funciona isso na prática. Tem um desenho de uma arquitetura, mas também como funciona isso na prática, tá? Então a centralização de um ambiente multi-cloud, tá? Então nós temos uma estrutura de uma admin cluster que faz gerenciamento dos clusters gerenciados, por exemplo, tá? Toda a parte de monitoring aqui com Grafana, OpenSearch, PlantD, Prometheus, tá? Toda a parte de segurança, então, curto bastante issue, então já tem integrado aqui a parte voltada mais para um IAM, por exemplo, com Claycock, e toda a parte específica de um application portability, né? Quando falamos aqui de uma parte de portabilidade das aplicações, o Verrazano já utiliza o OAM, que é o Open Application Model. Então, tem estrutura de application, tem estrutura de component, e eu posso mostrar isso aqui também para vocês, beleza? E a parte de GitOps com Argo CD, que é na nova versão do Verrazano, já tem também integrada a parte do Argo CD, beleza? E para fechar aqui, tem a parte do veleiro aqui, só ficou com A aqui, mas do veleiro aqui para a parte de backup e recover dos ambientes, beleza? Então, são todas essas ferramentas, recapitulando, são ferramentas baseadas em projetos de código aberto e que estão debaixo ali do landscape da CNCF, tá? Então, são ferramentas que você consegue ir lá na mão, instalar, configurar, porém você tem um trampo bastante avançado ali, dependendo da quantidade de ferramentas, né? E o Verrazano vem com essa ideia de fazer toda essa integração de maneira fácil e ágil aqui para nós, beleza? Então, fechado. E aqui só falando um pouquinho mais tecnicamente, eu sei que tem uma galera técnica aqui também, mas pode ser que não tenha uma galera técnica, mas como é que funciona o Verrazano no final do dia, tá? Então, aqui do meu lado esquerdo, imagina que eu tenho umas duas aplicações aqui, tá? Então, eu tenho uma aplicação aqui mais um WebLogic, e aqui eu tenho um Elidon, e tenho essas duas aplicações. O que que eu tenho aqui? Eu preciso, aqui ele colocou, tem um desenho aqui com o ambiente do admin cluster rodando no on-premise, e tem um outro cluster gerenciado aqui no on-premise, e tem um outro cluster gerenciado aqui na cloud, beleza? Mas aqui eu poderia ter isso aqui rodando, por exemplo, baseado no Oracle Linux dentro da Oracle Cloud, que foi o que eu fiz aqui para nós, beleza? E aqui eu tenho uma instalação, então tem toda uma documentação do Verrazano, depois eu mostro aqui o link aqui para vocês também. Você faz a instalação de um admin cluster,
e ele faz toda a preparação desse ambiente para nós, beleza? Depois disso, você pode ter esses clusters aqui, que são os clusters adicionais, tá? E esses clusters adicionais, que são os clusters gerenciados, você pode fazer basicamente instalação de um agente do próprio admin cluster dentro desses outros dois clusters, e eles vêm aqui para a estrutura do cluster orchestration, que é o Rancher. Então, ele fica debaixo ali do Rancher, a gente consegue visualizar as informações e consegue também fazer o deploy das aplicações aqui do outro lado, beleza? E o interessante é que essa parte do admin cluster, eu posso fazer um deploy de uma aplicação aqui, na admin cluster, apontando para um cluster gerenciado 1, e aí eu falo, olha, cara, meu cluster lá no on-premise não está legal. E eu posso fazer um patch, basicamente um patch, de fazer uma mudança para esse outro cluster que está rodando aqui em cloud. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento aqui de forma fácil e simples dentro do Verrazano também. Beleza? Então, essa aqui seria a estrutura e uma arquitetura do Verrazano em si. Beleza? E aqui do outro lado, trouxe um outro desenho para ficar claro para vocês aqui também a parte de ambientes, né? Então, imagina aqui que eu posso rodar o Verrazano dentro de um data center ou public cloud, posso rodar aqui o Verrazano no Edge Server, posso rodar aqui na AWS, na Azure ou na OCI. Na demonstração eu fiz um pouquinho diferente. Eu tenho um cluster, admin cluster rodando na Oracle Cloud, e eu tenho um cluster gerenciado rodando dentro do GCP. Beleza? Então, eu subi um cluster, tinha uma conta também no GCP, e eu subi um cluster dentro da estrutura ali no GCP, beleza? Então, a ideia do Verrazano, de fato, é ser totalmente agnóstico, então esse é um baita de um diferencial, ter todo o gerenciamento, desde a parte de um multi-cluster environment, toda a parte de ALM e segurança, que é um baita de um diferencial aí também, beleza? No mercado em si. Tranquilo? Então, fechado. Só para eu comentar aqui com vocês também, é que tem algumas outras coisas dentro do Verrazano em si. Então, o Verrazano, ele está disponível, totalmente open source, beleza? Então, o código aberto que você pode baixar, instalar e usar ele, mas você vai precisar, de fato, ou rodar, ter um ambiente já rodando em Oracle Linux, tá? Ou você pode rodar isso aqui dentro da estrutura da Oracle Cloud no OKE, por exemplo, que é o caso que eu fiz aqui também, beleza? Ele já inclui também a parte do WebLogic Suite, tá? E aí também tem de fato, uma subscrição do Verrazano Premiere aqui, que é parte de algumas subscrições que nós oferecemos para os clientes para ter um suporte naqueles projetos que são de código aberto, tá? Então vocês podem utilizar, mas vocês podem também ter um suporte ali se tiver algum problema ou alguma coisa nessas soluções que são de código aberto ali da CNCF também, beleza? Então era mais para comentar essa parte de subscrição aqui para vocês. Fechado? Então, essa era a parte que eu queria falar de conceito. Eu não gosto muito. Às vezes eu gosto de falar de conceito, mas eu gosto de fazer na prática mesmo, porque se der errado, a gente já corrige na hora e brinca aqui também. Então, eu vou compartilhar minha outra tela aqui, que aí eu consigo mostrar para vocês um pouquinho do que tem na stack do Verrazano. E além do que tem na stack do Verrazano, deixa eu só parar aqui. Só um minutinho, acho que caiu aqui. E deixa eu só jogar aqui do meu outro lado. Só confirmem se estão conseguindo ver minha outra tela. Acho que agora sim, beleza. Fechado então. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu jogar aqui do meu outro lado. Acho que agora vocês estão conseguindo ver a minha guia aqui da Oracle Cloud. Beleza. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho uma tela maior aqui do outro lado. Então aqui, só para quem nunca acessou, essa aqui é a Oracle Cloud, tá? Então cloud.oracle.com é a nossa cloud aqui da Oracle, beleza? Aqui dentro, o que que eu fiz, tá? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho todos os recursos dentro da Oracle Cloud.
E aqui o que que eu fiz? Eu vim em Develop Services, que é o nosso, a parte de serviço de desenvolvimento e voltado para a parte de DevOps também. E aqui eu criei um cluster OKI, beleza? Então aqui, deixa ele carregar aqui, via internet. Beleza. Então aqui eu tenho um cluster OKE aqui dentro, então cluster Kubernetes, então cluster Kubernetes gerenciado aqui do meu lado, beleza? Então aqui nesse cluster, o que que eu fiz dentro dele, tá? Então deixa eu aproveitar que eu tenho um Cloud Shell aqui, deixa eu acessar aqui via meu Cloud Shell e eu vou mostrar para vocês, tá? Então dentro desse cluster aqui eu fiz a instalação do Verrazano, então deixa eu só abrir aqui o site do Verrazano para vocês conhecerem também, tá? Então esse aqui é o site oficial. Depois eu consigo colar os links aí para vocês também, tá? Então aqui tem toda a parte de documentação, tá? Então toda a parte de instalação, configuração, exemplo de algumas aplicações eu peguei dessa página oficial aqui também, beleza? Então aqui na parte oficial, o que que eu tenho, tá? Então eu tenho aqui a parte de setup. Então só para mostrar aqui para vocês. Então eu tenho utilizando a própria CLI do Verrazano, como também via kubectl, que foi o que eu utilizei nesse caso. Então, eu fiz a instalação aqui do operator do Verrazano, beleza? E aí, depois do operator do Verrazano, fiz a configuração de um profile, tá? Por que do profile? O profile é que define o que será aquele cluster. Se você define ele com um profile de dev, ele vai ter toda a stack ali, porém ele não tem a parte de persistência de dados, beleza? Se eu defino ele como um prod, então eu já tenho toda a stack ali completa, desde a parte de persistência de dados, beleza? E aí, quando eu defino uma instalação de Managed Cluster, eu estou falando para aquele cluster ali que ele não vai ser uma admin cluster, por exemplo, mas ele vai ser atachado dentro de um outro cluster que vai gerenciá-lo, tá? Então, no Google, quando eu fui fazer a instalação dentro do GKE, eu coloquei ele com um profile de Managed Cluster. Então, eu defini aquele cara lá do GKE como um cluster gerenciado pelo meu admin cluster aqui dentro da Oracle, beleza? Então aqui ele mostra executando também, então bem simples, tá? Então aqui é a parte de instalação do Verrazano, beleza? Aqui do outro lado, ele tem a parte de multicluster, que foi o que eu fiz aqui anteriormente, principalmente pelo tempo que nós tínhamos aqui do bate-papo, tá? Então aqui ele tem mais um exemplo aqui de fazendo essa parte de gerenciamento aqui e na parte de profile, tá? E eu posso registrar também os clusters aqui do outro lado, tá? Então aqui tem alguns exemplos de como você registrar um cluster do outro lado. Beleza? Uma coisa legal que eu gosto bastante, só para mostrar aqui, a parte de repositório. Então, isso aqui tudo tem no GitHub, tá? Então, bastante coisa aqui dentro do GitHub, beleza? E no GitHub aqui, vocês vão ter as mesmas informações. E aqui do outro lado tem vários exemplos, tá? Que foram os exemplos que eu utilizei no deploy de algumas aplicações, tá? Então, já tem uns exemplos aqui que foi um que eu utilizei no deploy de uma aplicação para gerar informações e popular aqui para vocês visualizarem, que foi do Bob's Books. E eu também fiz o deploy do Sock Shop aqui também, beleza? E aqui, quando você vai fazer a estrutura de um deploy, de uma estrutura de um cluster específico, quando eu falo de multicluster, o que acontece? Você precisa configurar, aqui tem uns exemplos, tá? Aqui você precisa configurar basicamente um kind lá dentro do Kubernetes e aí definir, olha, eu vou querer adicionar um novo cluster aqui. E aí eu defino esse novo cluster e a partir disso eu gero um arquivo YAML, um register para executar como agent dentro do meu outro cluster, que no caso aqui foi do Google, beleza? Então é só para vocês visualizarem essa parte aqui também, tá? E aqui tem os exemplos de 3 aplicações, no caso aqui do Hello World, aqui do Eldon, por exemplo, então já tem a parte que ele cria um projeto, como se fosse uma namespace, tá? Então ele cria um projeto, e aí depois que ele cria o projeto, você cria a parte de components. Então, no final do dia,
é uma estrutura de arquivo YAMLs, quando você trabalha com Kubernetes, já conhece, tem uma experiência, então isso aqui fica muito mais fácil para vocês também, tá? E a parte do deploy da aplicação aqui também, que é um exemplo bem simples. E o que eu falei para vocês é aqui que ele define o lugar onde ele vai fazer o deploy do cluster, tá? Então, aqui no deploy do cluster, ele define essa estrutura aqui. E aí, se em algum momento eu falar, olha, cara, o meu cluster que está rodando lá no on-premise, está só me dando dor de cabeça. E aí eu vou e faço basicamente um patch, uma atualização desse cluster. Então, eu tiro esse cluster que está rodando no cluster XPTO no on-premise e falo, olha, cara, agora me faz o deploy aqui no Google Cloud aqui para mim ou na Oracle Cloud, beleza? Então, é aqui que você define onde a sua aplicação ela vai ser deployada, por exemplo. Beleza? Então, aqui é só mais uns exemplos de aplicação aqui para vocês, tá? Então, aqui dentro do AKE, só para mostrar aqui para vocês, né? Então, deixa eu só conectar aqui. Então, se eu não me engano, eu já estou conectado no meu cluster aqui, só confirmar um get nodes aqui. Então, a parte mais técnica aqui, mas só para vocês entenderem. Então, se eu rodar um get pods -a aqui, eu vou visualizar, deixa eu só aumentar aqui, todos os pods aqui que o Verrazano subiu para mim, tá? Então, toda a parte do Operator, toda a parte de Prometheus, toda a parte de Proxy. E aqui do outro lado eu já tenho as aplicações que eu comentei, que é a Bob's Book também deployada. Então, eu já tenho aqui desse outro lado também uma aplicação deployada no meu cluster do OKE, beleza? Só para mostrar para vocês também, vocês não falarem que não é doideira, mas eu tenho um cluster aqui também dentro do Google, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu só atualizar a página. E foi o cluster que eu atachei dentro desse admin cluster, tá? Então, eu gerei aquele arquivinho que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Então, eu criei a estrutura de um cluster gerenciado, gerei o arquivo YAML, que é um agent, e instalei esse agent dentro desse cluster aqui do Google, beleza? Então, aqui dentro, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho um cluster aqui dentro do GKE, tá? Que é o Kubernetes Engine. Então, eu já tenho um cluster aqui que eu chamei de Verrazano Manager, tá? Aqui dentro, deixa eu atualizar aqui também. Opa! Aqui dentro eu tenho também uns 3 nós, tem uma estrutura já legal aqui também, beleza? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. E já tem essa estrutura aqui também de um cluster na versão 1.23. Já tenho toda a configuração aqui também, beleza? E aqui dentro, só para mostrar, deixa eu acessar aqui também via Cloud Shell aqui do Google, para mostrar para vocês que ele também fez a instalação da parte de Operator, do Verrazano, de toda a estrutura, porém foi uma estrutura muito menor porque ele vai ser um cluster gerenciado pelo Verrazano, tá? Então, é uma estrutura muito menor aqui do outro lado. Deixa eu só confirmar para ver se eu estou conectado no cluster. Deixa eu confirmar aqui. Espera aí. E beleza. Então aqui eu já estou dentro do cluster lá no Google. Beleza? E aqui dentro do Google, deixa eu só aumentar aqui para vocês também. Se eu rodar um kubectl get pods -a, eu vou visualizar também toda a estrutura que eu comentei, tá? A estrutura aqui ela vai ser menor, ok? Porque ele é um cluster gerenciado, ele não é o meu cluster da admin. Então aqui eu tenho uma estrutura menor que basicamente é só a parte mais de agent, tá? Então aqui em cima eu posso visualizar os agents do Rancher, por exemplo. E aqui eu tenho toda a estrutura que eu posso utilizar, tá? Então, o exemplo que eu fiz do deploy de duas aplicações, tem uma que estava no cluster do OKE, que é do Bob's Book, que eu comentei, e eu fiz o deploy da SockShop, eu comentei que era uma estrutura de multicluster, então só seguindo os arquivos YAMLs lá, fiz um deploy que também já está sendo gerenciado aqui do outro lado. Só que o engraçado é que ela não fica no admin cluster. Ele gerencia lá o deploy, porém ela é deployada dentro do meu cluster gerenciado, só para vocês entenderem um pouquinho, beleza? Então aqui era mais para vocês visualizarem esses dois lados, e agora eu vou mostrar aqui para vocês
algumas informações, né? Então, se eu rodar aqui, por exemplo, um get VZ, eu tenho uma estrutura do que foi deployada lá do Verrazano e tudo mais. Então, aqui eu só fiz uma parte de trazer um JSON patch e as informações das URLs, tá? Das instâncias, beleza? Então, aqui o Verrazano, ele já faz a instalação do Rancher, do Prometheus, do OpenSearch, do dashboard do OpenSearch, do Kiali, do Keycloak, do Grafana e uma console específica do próprio Verrazano, tá? Então aqui, só para mostrar para vocês, o Verrazano tem o Rancher, então aqui no Rancher, deixa eu só carregar aqui, no Rancher eu já tenho os meus 2 clusters, então já taxei esses 2 clusters, principalmente o tempo aqui de 1 horinha que nós tínhamos, beleza? Aqui do outro lado, o que que eu tenho, tá? Aqui eu tenho o meu cluster local, beleza? Que ele já fez o import automático desse cluster local. Esse cluster local é o meu OKE, que é o meu admin cluster, tá? Então aqui eu já tenho toda a visualização de dados desse cluster local, beleza? Então deixa eu só carregar aqui. E aqui embaixo eu tenho o meu Manage 1, que é o que eu estou chamando o cluster do Google Cloud, tá? Que é o GKE lá do Google Cloud, beleza? Era só mais para vocês visualizarem, então eu tenho os meus 2 clusters já gerenciados por aqui, tá? Deixa eu só retornar aqui novamente na home. E uma coisa legal é que aqui do outro lado, aquelas URLs que eu mostrei para vocês lá, que eu dei um comandinho lá no kubectl, eu já tenho essas URLs todas aqui. Então aqui eu já tenho a URL da console do Verrazano, do Grafana e de todas as opções e ferramentas da suíte stack do Verrazano, beleza? Então aqui na Verrazano Console, deixa eu só fazer o login aqui novamente. A senha default vocês conseguem pegar também via kubectl. Isso também tem na documentação, tá? Então aqui eu estou acessando a console do Verrazano. Essa console aqui, ela é muito mais para trazer algumas informações, além do que já tem lá no Rancher, que é a parte de URLs. Então já tenho todas as informações aqui das URLs e das ferramentas que tem na stack do Verrazano, tá? Porém, aqui entra aquela parte que eu comentei sobre uma estrutura de OAM, que é o Open Application Model, tá? Então, aqui, eu fiz o deploy de 2 aplicações antes. Uma Bob's Books, que vocês podem visualizar que ela está sendo gerenciada no cluster local, beleza? E eu também tenho uma outra aplicação que é o SockShop, que está sendo gerenciada no meu cluster 1 aqui, beleza? E o legal é que ele começa a criar projetos como se fossem namespaces. Eu comentei para vocês, quando a gente trabalha numa estrutura de multicluster, então ele cria uma namespace lá no outro cluster, que é o cluster gerenciado, e ele tem toda a parte de componentes aqui do outro lado também, tá? Então você tem toda essa estrutura aqui de componentes. Então, os componentes basicamente seriam a parte dos microserviços, das informações que você traz ali para o deploy da sua aplicação no final do dia, beleza? Então aqui era para vocês visualizarem o que tem na console do Verrazano, então isso aqui vocês podem testar depois também, tá? No Grafana, só para mostrar aqui para vocês, ele já traz vários e vários dashboards prontos, tá? Então, esses dashboards aqui eu não criei nenhum desses dashboards, tá? Então já são dashboards prontos que já vem na stack do Verrazano. Então, por exemplo, a parte do Verrazano Application, então eu posso ver o status aqui das minhas aplicações, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso olhar o meu cluster gerenciado 1, tá? E ver onde ele está sendo feito, onde ele foi feito o deploy, que é no Google, tá? Qual que é o status e todas as informações. Como também eu posso ver, por exemplo, eu comentei sobre as aplicações tradicionais, como a WebLogic e algumas outras aplicações, tá? E aqui eu tenho já alguns dashboards de WebLogic Server aqui, por exemplo, tá? Então, a minha estrutura no cluster local, eu tenho deployado uma aplicação que é o Bob's Books, que ela utiliza WebLogic também. Então, ele já traz várias informações aqui, seja da parte se está running, quais que é as informações, a parte de sockets,
quantos servidores tem deployado, a total de requisições que foram feitas ali. Então, ele já traz algumas informações prontas. Por exemplo, no Manage 1, eu não tenho nenhuma aplicação que é WebLogic, então ele não traz nenhum dado aqui para mim, beleza? Então, essa é a parte do Grafana, uma das ferramentas que está na stack do Verrazano, beleza? E uma outra que você também pode ter, que é a ClickOc, que é basicamente um IAM, que você pode colocar um Identity Provider, pode setar ali também essa estrutura de um Identity Provider ou um SSO, por exemplo, Single Sign-On, beleza? Só para mostrar aqui o Kiali, que muitas pessoas utilizam bastante como uma console barra a parte aqui de estrutura de uma console barra um front-end, da parte aqui de um issue, um service mesh. Então aqui podemos também ter alguns gráficos aqui, setando por namespace ou alguma outra informação que traga toda a estrutura aqui de uma request, por exemplo, tá? Então aqui ele vai trazer, por exemplo, na Bob's Books, que tem várias e várias aplicações como WebLogic, várias outras informações aqui também de aplicações, ele traz um monte de informação aqui para nós, mas pelo menos temos ideia aqui que a aplicação ela tem a parte do WebLogic Operator, toda a parte do admin server, parte do front-end, então já temos algumas informações aqui do outro lado também, beleza? Essa seria a parte do Kiali. E só para finalizar essa parte das ferramentas aqui, eu tenho a parte do OpenSearch Dashboard, que basicamente por trás ele utiliza o OpenSearch e o Prometheus junto com o Grafana ali do outro lado, tá? E aqui na parte dos dashboards, eu não vou criar nenhum aqui, mas eu posso fazer um discover e aí também a gente consegue ter essa rastreabilidade ali de observabilidade do nosso ambiente. Então, conseguimos já ter basicamente as informações aqui, seja a parte de cluster, pod, toda a estrutura aqui de uma forma que nós conseguimos ter tanto uma parte de login e observabilidade ali do outro lado também. Beleza? Então, essa estrutura aqui é a estrutura do nosso Verrazano, tá? Principalmente pelo tempo, eu acabei não fazendo o deploy aqui, junto com vocês. A gente pode marcar uma outra sessão para fazer junto aqui também. Mas a parte do Admin Cluster, ele faz em torno de uns 12 a 15 minutos, porque é uma estrutura gigante por trás ali da estrutura do Verrazano, tá? E aí, da parte já dos clusters gerenciados, nós conseguimos já fazer isso de maneira um pouco mais rápida, porque são menos recursos nessa parte do deploy, tá? Então, esse aqui seria a estrutura do Verrazano em si, só para mostrar para vocês aqui na parte do cluster, ele já trabalha com Istio, então toda a parte de Gateway, Virtual Services, eu já tenho as informações aqui dentro da minha estrutura aqui do Rancher também. Então, aqui dentro do issue, eu tenho toda a parte de Virtual Services, a parte de gateways, então tenho todas as informações aqui também que eu posso ter essa rastreabilidade e essas informações aqui em conjuntos e centralizada em um único lugar, tá? Então, a ideia do Verrazano é fazer um gerenciamento único de vários ambientes, seja no ambiente on-premise, ou no ambiente híbrido, ou no ambiente multi-cloud, por exemplo. Então, imagina que várias empresas, isso eu já peguei casos de empresas onde tem cluster que roda no on-premises, tem alguns clusters que rodam no ambiente em cloud, e uma ideia dessa estrutura com Verrazano, você pode montar até uma estrutura de DR, porque imagina que em algum momento o teu cluster lá deu um chabu, deu um BO num cluster on-premise, e você, pô, cara, agora como é que eu vou fazer essa estrutura aqui? Então você pode fazer basicamente uma mudança ali de patch que eu comentei, bem simples, que já muda essa estrutura aqui para um cluster que está rodando em cloud, por exemplo. Então já tem esse gerenciamento unificado, que é a ideia do Verrazano, beleza? Então, só para eu finalizar, deixa eu só jogar aqui novamente na tela aqui algumas informações que eu queria compartilhar para finalizar, e aí eu abro para perguntas e eu deixo um tempinho aí para a gente trocar uma ideia, tá? Realmente não dava para fazer tudo aqui em uma hora,
Normalmente, quando eu faço uma demonstração de Verrazano, é mais ou menos 1h30, que aí dá tempo a gente fazer um deploy de uma aplicação aqui em real time, por exemplo, tá? E a ideia do Verrazano, né, que eu comentei, né, é essa aqui, ter toda a parte de gerenciamento dele. Então, se olharmos aqui para o outro lado, ele atende todos esses requisitos aqui que eu comentei, tá? Então, simples de adoção, todo o suporte de clusters Kubernetes, seja em ambiente híbrido ou multi-cloud, simples gerenciamento. Então, a maioria das ferramentas, elas já tem informação na comunidade. Então, por exemplo, pô, o Rancher tem muita informação na comunidade. A parte do Prometheus, Grafana, a parte do ClickLock, então tem muita informação e a comunidade é muito forte. E a comunidade ajuda também nesse sentido, tá? E da mesma forma, seja na parte de persistência de dados aqui, toda a parte de segurança, e uma coisa que eu não gosto de ter lock-in, cara. Quando o cliente vem falar, olha, eu tô preso aqui, cara, você poderia realmente utilizar algumas ferramentas que ajudam nessa parte de cloud native e não ter lock-in do outro lado. Então, o Verrazano vem com essa ideia. Eu conheço algumas outras ferramentas de mercado que fazem uma estrutura de gerenciamento, porém elas são ferramentas mais proprietárias. Então, é muito mais difícil você pegar esse ambiente e dar um deploy aqui do outro lado num Oracle Cloud, por exemplo, tá? E a parte de suporte, isso normalmente quando o cliente já, já tem uma maturidade, já está utilizando o Verrazano, sempre tem a parte, seja de uma subscrição do Oracle Linux ou da parte de um suporte completo ali para a stack do Verrazano em si. Não só ter a comunidade, mas ter um suporte específico para aquelas ferramentas do Verrazano, beleza? E aqui eu deixo alguns links aqui, então tem Twitter, tem o site oficial que é o verrazano.io, o próprio site aqui da Oracle, o GitHub, o canal no YouTube, tem um canal no Slack também, da parte do Verrazano. Então, eu vou te falar que quando eu trabalhava com o Google Cloud, eu não tinha escutado falar sobre o Verrazano. E eu trabalhava basicamente com um concorrente, né, que era o Antus. Então, eu já tinha feito um projeto de Antus, que é também uma ferramenta só que do Google Cloud. E quando eu vim para a Oracle, eu falei, pô, vamos olhar aqui o que nós temos principalmente de Cloud Native, de multi-cloud, isso 9 meses atrás. E aí eu conheci o Verrazano. E aí eu comecei a estudar o Verrazano, participar de algumas reuniões com o cliente, cheguei a falar no TDC do final do ano também sobre o Verrazano. Então, é uma baita de uma ferramenta que pode ser utilizada em vários cenários, principalmente desse gerenciamento de ambientes multi-cloud e ambientes híbridos, e ter esse gerenciamento também, beleza? E aqui eu só deixo um convite, então, da parte da camada de free tier. Então, por exemplo, o ambiente que eu subi aqui, vocês poderiam subir isso numa camada de free tier rodando dentro da Oracle Cloud, por exemplo, tá? Então, vocês poderiam ter um ambiente ali de um cluster OKE e fazer o deploy. Então, tem várias e várias informações aqui da parte de Oracle Cloud. Então, eu tenho trabalhado, comecei a trabalhar com Oracle tem 9 meses e a gente tem evoluído muito, muito, muito em termos de tecnologias. Então, tem muita coisa nova voltada à parte de Cloud Native. Temos plataforma show de bola voltada à parte de DevOps também, que é o CI DevOps. Então, tem muita coisa legal que também a Oracle ajuda na comunidade, seja com os projetos ou com alguma outra interação, beleza? E aí fica o convite aí, depois vocês podem acessar também, eu posso colar o link aqui de vocês realizarem um trial lá e fazer um teste com o Verrazano, e aí vocês podem me pingar no LinkedIn, mandar um sinal de fumaça, mandar uma mensagem em qualquer lugar aí, me marcar e fica à vontade que eu vou estar aqui para ajudar vocês aí também nessa jornada. E a gente sabe que a comunidade é muito forte e eu fico feliz de participar dessas iniciativas onde nós compartilhamos conhecimento com outras pessoas também, beleza? Então, pessoal, agradecer aí a oportunidade. Eu vou abrir aí para perguntas. Daniel, quiser fazer algum comentário aí também. E agradecer pela oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes, não falando só sobre Verrazano, mas sobre outras tecnologias, sobre vida, sobre qualquer outra coisa aí também que seja, que possa ajudar as pessoas nesse sentido também. Beleza? Então, só agradecer aí.
Ótimo, José. Caramba, que sensacional esse software. Não conhecia, né? Falei para você mais cedo aí. Pô, que apresentação top, cara. Enquanto eu compartilho a minha tela e o pessoal entra no Kahoot, eu vou pedir para você pegar ali no Q&A, tem algumas perguntas que são bem interessantes, cara. Vê se você consegue. Beleza, beleza. Eu tô vendo aqui. Tá vendo? Tô vendo aqui as perguntas aqui. Não, beleza. Então deixa a galera conectar aí. Tá. Na verdade, deixa eu ver aqui. Peraí. Fechou aqui. Ah, agora voltou. Deixa eu ver as perguntas aqui. Eu vou pegando algumas outras aqui. Ah, de plataforma concorrente, tá? De plataforma concorrente, eu trabalhei com o Antus, que é a da Google, tá? Da AWS, se eu não me engano, é o EKS Anywhere. E tem também um da Azure, que agora me fugiu o nome, tá? Mas tem a solução também do OpenShift, que em alguns momentos os clientes também utilizam nesse sentido de gerenciamento de multicluster aí também. Beleza? É, na verdade, aí vem uma pergunta aqui de vantagem do Verrazano, né? O Verrazano, na verdade, imagina que é uma solução, uma stack de ferramentas CNCF, tá? Que já tem uma suite pronta para você executar essa estrutura. Então, imagina que não só o Rancher, tá? Mas se você for utilizar o Verrazano ou o Rancher específico, aí você teria que ir lá configurar o Rancher, cara, se preocupar com a parte de segurança, não deixar exposto, cara, um monte de informações ali na parte do Rancher, da mesma forma na parte do Grafana, Prometheus. Então, o Verrazano ele já faz toda essa stack completa e de uma forma integrada. Então, você não precisa fazer nenhuma configuração, digamos assim, adicional. No máximo, você precisa adicionar uma flag lá para habilitar o Argo CD nas novas versões do Verrazano, beleza? Que é uma recente ferramenta que foi adicionada aqui no nosso stack também, beleza? Ah, deixa eu ver. Tá. Não, beleza. Eu acabei aumentando lá a imagem, mas esses exemplos tem no GitHub, tem dentro do verrazano.io, então fiquem à vontade também para visualizar essas informações lá, tá? Qualquer coisa podem me adicionar no LinkedIn também, beleza? Falando de custo, cara, vale a pena utilizar o Verrazano, principalmente assim. Quando você já está na Oracle Cloud, você já tem uma subscrição de Oracle Linux, então já tem um suporte ali para o Verrazano, para o CNE e para toda a estrutura, tá? Agora, se você for rodar isso no AWS ou eu estou falando do Admin Cluster, tá? Ou no ambiente on-premise, você precisaria ter uma subscrição do Oracle Linux, tá? Mas quando você já tem essa estrutura rodando no OKE, por exemplo, você já tem um suporte ali do Oracle Linux. Então, valeria muito a pena, seja a parte de custo e gerenciamento de outros ambientes aqui também dentro da Oracle Cloud com o nosso Verrazano, beleza? Deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Estão falando aqui que nunca tinha ouvido falar sobre o Verrazano, show de bola. Espero que tenham curtido. Tá. A parte que eu comentei sobre a migração de deployments é basicamente o replace de cluster. Então, você tem uma parte lá na documentação também que você faz um patch de atualização de um cluster, do cluster 1 para o cluster 2. Se você tiver algum problema ou algo nesse sentido também, você consegue fazer esse gerenciamento e tem isso bem documentado, tá? Mas se tiver alguma dúvida, podem me perguntar também. Sobre a parte de recursos, cara, assim, eu colocaria, digamos assim, um mínimo, tá? Normalmente o mínimo eu colocaria ali que dentro da hora que a gente trata como um OCPU, então equivale a duas vCPUs aí no mercado, tá? Então, nesse ambiente que eu utilizei aqui, eu acabei colocando duas vCPUs e acho que 24 de RAM, porque eu tinha várias aplicações que eram aplicações tradicionais de Java, então eu tinha um WebLogic, tinha algumas outras estruturas que precisavam um pouquinho mais de memória ali na parte de request e CPU, então eu precisei colocar um pouquinho mais para cima, mas eu acho que em torno de uma OCPU, que são duas CPUs e 8 GB de RAM, já responde bem ali também essa estrutura, beleza?
Mas aí é olhar a estrutura que você tem dos seus ambientes também depois, beleza? Sei se tem mais aqui. Não sei se você quer fazer as perguntas aí e aí você que define, cara. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: a galera já entrou no Kahoot. Você pegou Beleza. leve nas perguntas, José? Cara, peguei leve, peguei leve. Eu falei, pô, não vou pegar pesado. Mas vamos ver se a galera vai ir bem aí. Então, firmeza. Vamos começar Beleza? o Kahoot. A gente tem mais algumas perguntas aqui no Q&A, vocês fiquem à vontade. O José pode, enquanto o Kahoot rola, ou depois do Kahoot, ele pode ali escrever em type o answer e deixar uma resposta por texto enquanto a gente joga. Bora, José? Vamos nessa, sim? Bora. Bora sim. Então fechou. Bora para o Kahoot do Verrazano. Parabéns pela apresentação, José. Sensacional. E quem perguntou a idade do José aí no chat, o cara amassa 24 anos, meu. Pô, parabéns. Sensacional. Mano, só a cara de acabado só de trabalhar em consultoria, tô brincando. Cara, eu tô rodando sem óleo, literalmente, faz parte da brincadeira, né? Muito bom, muito bom. Vamos em frente, vamos em frente. Kahoot do Oracle Verrazano. De novo, parabéns, gostei, muito boa, não conhecia. Primeira pergunta. Qual projeto open source é responsável pelo gerenciamento de cluster? Essa aí tá fácil, essa aí tá fácil. Aí, ó, qual projeto open source é responsável pelo gerenciamento de cluster? Rancher. É isso mesmo, José? Perfeito, perfeito. Boa. Próxima pergunta. Qual projeto open source faz parte do Oracle Verrazano? Se o pessoal for responder rápido essa aí, Aí, todas as o opções. pessoal tava ligado. Se fosse só olhar assim, pô, Grafana, pum, já apertar aí vai embora. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Deu uma virada, o Captain que respondeu a primeira Rapidox caiu para quarto, Royal Mouse subiu. Terceira pergunta. É a hora do rodo, múltipla escolha. Terceira e quarta pergunta costuma passar o rodo na galera, viu, José? Vira tudo, bagunça. É, aí vai ser daquele jeito. Essa parte eu comentei bem no início, viu? Boa, múltipla escolha. Escolha os dois principais problemas que um cliente enfrenta na modernização das aplicações, né? O vendor lock-in, que é você ficar travado em um fornecedor da sua solução, né? E a portabilidade das aplicações, né? Legal, esses são, talvez sejam os maiores problemas do mundo. Se Exato. não for esses, é isso aí. Muito bem. Como estamos? Virou tudo, Capitão Girafe. Se sentiu desafiado, se sentiu desafiado ou desafiada e foi para cima. Vamos ver. Então, quarta pergunta. Viu que está embaralhado, né? A gente não colocou na hora. É, né? Vamos ver, vamos ver. O Verrazano utiliza qual Ó, container Infrastructure Runtime?
OCNE, Oracle Cloud Native Environment. Show, muito bom. Perfeito. A galera prestou atenção, hein? Prestou, muito bom. Vamos ver como é que ficou? Ih, Captain sentiu. Cara, botei pressão. Botei pressão. Foi mal, foi mal. Silly Ray subiu tudo, Amazing Crab também. Vamos, agora é a última pergunta. Opa. O Verrazano foi desenvolvido utilizando 100% de projetos open source. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bom, muito legal, muito bom. E Mas aí? tinha caído aqui, voltei aqui. Boa. Opa. Como é que estamos aqui, então? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Terceiro lugar, Amazing Crab, muito bom. Agile Goose, muito bom. Segundo lugar e Silly Heaven, muito bom. Veio pela lateral, veio rápido, subiu da onde ninguém viu e foi para o primeiro lugar da quarta para frente. Muito bom, parabéns, galera. Amassaram, amassaram. José, Pô. tá aberto o convite para você voltar no Experience na próxima edição, ou então no Quintas 15, que é um evento que a gente faz semanalmente, todas as quintas-feiras, às 15 horas, com exceção da última quinta-feira do mês, que é quando acontece o DevOps Experience. Boa. Então, cara, é só a gente combinar e você volta. No Quintas 15 a gente tem mais tempo, então você pode falar 1, 2, 3, 4 horas, enfim, quanto tempo você quiser e dar uma aula aí, mas está aberto o convite, cara. Parabéns. Bora, bora. Bora sim. Eu só não consegui responder uma última pergunta, que eu acho que sumiu até aqui para mim, mas era de uma pessoa perguntando sobre a mudança de carreira e tudo mais, né? E como a Oracle vê isso aqui também, né? E aqui dentro da Oracle, eu trabalho no time de Cloud Solution Engineer, são engenheiros que eu atuo no time de pego, que é como se fosse um Technical Account Manager. Então, ajudo os clientes no sentido de dar o suporte ali e trazer novas tecnologias e ajudar o cliente ali na jornada em cloud, né? Mas a Oracle tem diversas áreas aqui, seja focado mais na parte de DevOps, pré-vendas, a parte de SRE, tem algumas pessoas com esse perfil aqui também, aqui dentro da Oracle, mas muito mais com esse perfil, muito mais de um solution engineer, de ajudar o cliente ali na jornada dele em cloud, beleza? Mas, pô, obrigadão pelo convite e com certeza eu vou voltar, hein?